Muito bem, vamos com o quadro Giro Entrevista desta segunda-feira. Temos o prazer de receber aqui nos estúdios da 104 FM o psicólogo clínico e institucional Vinícius Blasio. Ele que é também palestrante, organizador de projetos sobre educação não violenta e inteligência emocional de crianças, tem pós-graduação em psicoterapia de grupo, é psicólogo do CAPES de Avaré, estudante apaixonado em princípios de não violência, ele que é o papai da Alice, né, e da Beatrice, padrasto do Carlinhos, e é o convidado de hoje aqui no nosso jornal Giro de Notícias. É um assunto pertinente, um assunto sério, vamos falar sobre bullying nas escolas, principalmente o bullying de maneira geral, mas em específico no ambiente escolar. E temos o prazer de receber o Vinícius aqui para contribuir demais, para que a gente eleve o debate sobre este assunto que afeta a todos nós de alguma forma. Todos temos aí filhos, sobrinhos, filhos de amigos, enfim, que podem enfrentar uma situação como essa. É importante que a sociedade discuta o assunto para que cada um faça a sua parte. Vinícius, muito obrigado pela sua presença, seja bem-vindo, tudo bem? Tudo bem, Diego. Muito obrigado pelo convite, né? É uma honra estar aqui na rádio, contribuindo aí, né, com um pouquinho de informação sobre o tema. Nós que agradecemos. Conosco também, já aqui na bancada, o jornalista Dário Miguel. Boa tarde, Dário, tudo bem? Tudo bem, Diego. Boa tarde a você, boa tarde ao Vinícius, para você ligado no rádio, na 104 FM, conectado conosco também no portal Diário Cidadão. Uma excelente tarde. Vinícius, eu confesso que a ideia para que essa pauta fosse abordada aqui na rádio, ela surgiu a partir do relato de uma mãe. Ela procurou a nossa equipe, me procurou especificamente, dizendo que o filho dela, um garoto aí na faixa de 5 ou 6 anos de idade, estaria sofrendo o que ela classificou como bullying. As crianças, os coleguinhas tirando sarro, entre aspas, do cabelo, do jeito, cor de pele. Ela disse ter procurado professores, até mesmo a direção do colégio, e teve como resposta algo do tipo: calma, é coisa de criança, é fase, não é tudo isso. Achei, primeiro que pela situação dessa mãe, né? Ela estava ali abalada, veio conversar comigo, ela merecia, né, uma resposta primeiramente da comunidade escolar onde a criança estuda. E além disso, por que não tratar o assunto de maneira pública, preservando evidentemente aí os personagens, porque talvez outras pessoas, outras famílias estejam passando pelo mesmo problema. Primeiramente, a definição do que é bullying. Existe uma definição especificamente dessa prática? Ou bullying, zoeira, tirar onda, tirar sarro, é tudo a mesma coisa? Vamos começar por aí a nossa conversa. A definição de bullying, Diego, seria, no caso, comportamentos violentos ou de intimidação repetitivos, né? Persistentes, continuados, e que fazem com que a pessoa se sinta intimidada, com vergonha, diminuída, né? Isso seria bullying, né? Então toda prática, todo comportamento físico, psicológico, moral, material, que fazem com que a pessoa se sinta intimidada, né, e que acontece de uma forma continuada, persistente, é chamado de bullying. Isso pode acontecer na escola, pode acontecer no trabalho, pode acontecer no bairro, na vizinhança, no condomínio. Então, em todo lugar onde tem um grupo de pessoas e que existe ali um algoz, né, um agressor, sim, e existe uma vítima, né, que sofre esses comportamentos, né? Sim. A gente chama de bullying, né? Então tem bullying no trabalho, bullying no ônibus da escola, bullying não é só vizinhança. restrito, portanto, a crianças e a escola. Não. O termo é amplo. O termo é amplo. Sim. Na escola especificamente, aí tem o grupo de crianças, né? Que geralmente o termo bullying, né? Vem da língua inglesa, né? Que sim, é o bully, né? Que significa valentão, que seria um valentão, né? Uma pessoa que para ganhar fama na escola, para ganhar status, para se sentir bem, precisa diminuir o outro. Perfeito. E aí a gente tem um público, né, que assiste, no caso tem o algoz, né, ali o agressor, tem o público que assiste e tem a vítima, né? E aí geralmente uma pessoa, essa vítima, é quem vai sim, sofrer os danos, né, do bullying. A gente vai focar nesse bate-papo de hoje, é o bullying que acontece envolvendo crianças e nas escolas, já que foi essa a pauta que chegou até a nossa equipe. Antes de falar da vítima, Vinícius, eu queria que você nos explicasse o que está por trás do comportamento do algoz, do agressor. Porque eu imagino que também essa criança,
ela, ao praticar o bullying, também esteja lidando com questões aí mal resolvidas. O que está por trás da pessoa, no caso da criança, que comete o bullying, o tal do valentão? O que pode explicar esse comportamento? Sim, existe. Eu costumo dizer, Diego, que nenhum grande incêndio começa grande, né? Uma frase aí de Mário Sérgio Cortella, grande filósofo brasileiro. Ele fala que nenhum grande incêndio começa grande. Todo grande incêndio começa pequenininho, com uma fagulha que se expande e aí queima um canavial, queima uma floresta. Atualmente está acabando com a nossa Mata Atlântica, né? E eu utilizo isso para fazer uma metáfora dizendo que nenhum grande conflito começa grande. Todo grande conflito começa pequeno, pequenininho, às vezes com uma palavra que você diz ou ouve todos os dias. Então, se a gente pegar esse valentão, né, que comete esse bullying com outra pessoa e enxergar o histórico, né, muitas vezes ele tem ali dentro da casa um pai que é agressivo, uma mãe que é violenta, conflitos entre o casal. Muitas vezes você tem, ou então pais muito permissivos, né, que hoje a gente vive, né, crianças, tudo que quer pode, tudo que quer tem, tudo que quer faz. E não tem uma responsabilidade, não tem uma consequência, às vezes, dos pais permissivos. E isso se expande para a escola, né? Quando a criança ela não tem ali aquela disciplina no ambiente familiar, na escola ela acha que tudo que ela quer pode, tudo que quer tem, tudo que quer faz, tudo é permitido, né? Somado a isso, eu falo muito, Diego, da educação emocional. Muitas crianças são educadas para suprimir as suas emoções. Muitas crianças são educadas para engolir o choro. Eu já ouvi muito essa frase. Choro. Né, engole esse choro, se você chorar de novo, você apanha. E isso muitas vezes faz com que a criança externalize comportamentos de revolta na escola. E ela escolhe uma vítima para direcionar toda a angústia dela, toda essa raiva que ela tem às vezes ali no relacionamento com os pais, ou tristeza, né? Ela acaba direcionando para essa vítima, né? O agressor também tende de alguma forma a chamar a atenção através do bullying. Você citou que existem os espectadores, né? Sim. No ato do bullying você tem o algoz, a vítima e quem assiste a isso. Sim. Também uma forma de chamar a atenção pode ser da criança? Ele recebe um status, né? Porque ele é tido como um valentão, ele ganha ali um respeito dos outros, porque os outros têm medo também de ser a próxima vítima. Sim. Por isso que as outras pessoas às vezes assistem, que de uma forma indireta acaba contribuindo para que o bullying continue, né? Então ali as pessoas assistem, não falam nada, né? Por medo de ser a próxima vítima, né? E permanece esse ciclo. Isso, aí permanece esse ciclo, o silêncio, né, dos amigos que vêm e não acabam não interferindo ali com o tal do valentão, né? Vinícius, em algumas vezes você me colocando o valentão nas escolas, aquele que aplica Sim. o gol, o bullying, na verdade é o valentão. Em algum momento ali ele quer ser valentão, mas no fundo, na verdade, ele é um medroso, em muitos momentos ele é perdedor. É mais ou menos por aí ou são situações e situações? Cada caso é um caso, mas isso que você fala realmente assim faz sentido, né? Por trás de uma criança agressiva, violenta, indisciplinada, há sempre uma criança também ferida, que está ali dentro chorando, pedindo ajuda, pedindo socorro. Então, de certa forma, quando você vai abordar o bullying na escola, em casa, no trabalho, em qualquer lugar, você tem que olhar também para esse, entre aspas, valentão, né? Para o agressor, para o algoz. Essa pessoa, ela precisa também de ajuda, né? Ela precisa de alguma forma colocar para fora o que ela está sentindo, de uma forma positiva. E hoje nas escolas tem um trabalho específico? Hoje a gente tem uma lei, né? Acho que se eu não me engano, desde 2018 tem uma lei que as escolas precisam fazer um trabalho voltado para prevenção e conscientização aí de comportamentos que sugerem o bullying, né? Algumas escolas a gente enxerga que tem sim, né? Que tem um trabalho legal voltado para educação dos docentes, né? A formação dos docentes. Tem escolas que têm espaços de trocas de conversa para os pais e tem escolas que trabalham no currículo diretamente com o aluno.
Algumas escolas ainda não. Algumas escolas ainda estão se preparando, se organizando, mas a gente não vê que tem um combate Sim. efetivo do bullying, né? Desse comportamento. Vinícius, há pessoas, inclusive pais, que defendem uma ideia de que o bullying, sobretudo com essa terminologia que vem do inglês, trata-se de muito mimimi, que sempre existiu nas escolas aquele sujeito que zoa, aquele que é zoado, e que gerações passadas se formaram, inclusive, inclusive para a formação do caráter, você conseguir enfrentar esses desafios durante a sua fase escolar, que não é tudo isso, que estamos criando gerações de crianças frágeis quando se fala muito em bullying. Qual que é a sua visão como um estudioso, né, um pesquisador, alguém que atua na área, sobre esse discurso de que o bullying é só mimimi e que estamos criando crianças frágeis demais? Com base, tudo que eu falo assim é com base em estudo mesmo, né? Então, com base na ciência, a gente vê que o nosso cérebro, ele aprende muito mais quando ele está num ambiente relaxado, num ambiente confortável. E aquela história, ou aprende por amor ou aprende pela dor, né? Eu acho que essa não é a melhor forma de se aprender. Quando você aprende pela dor, o seu cérebro não está aprendendo o suficiente o quanto ele poderia aprender ou se desenvolver num ambiente confortável, relaxado. E hoje a gente pega uma geração que fala muito de mimimi, né? Porém, quem está educando essa geração mimimi é a geração que se falava a geração raiz. Pois é, então alguma coisa não está dando certo. Alguma coisa não está dando certo. É a geração, né, raiz que está, entre aspas, educando a geração Nutella, na verdade. Pois é. Entre essas duas existe a geração consciente, né? Que você não precisa ser permissivo demais, porém não tão rígido demais, né? Mas onde que eu quero chegar com isso, né? Os pais que estão sendo permissivos hoje, né, e que estão falando que os próprios filhos, né, são uma geração de mimimi, são os mesmos pais que sofreram bullying lá no passado, que acham que isso fortaleceu, né, a personalidade ou o caráter deles, porém são os pais que hoje estão ansiosos, deprimidos, depressivos, Sim. não conseguem levar um projeto de vida para frente. Uma geração medicamentada. Uma geração, né, que se entope de medicamentos, sim, quando não uso de drogas, né, excesso de bebida alcoólica, cigarro, drogas ilícitas. Então essa geração que sofreu bullying lá atrás e que acha que para fortalecer o caráter, é a geração que está pagando o preço hoje, né? E aí acaba também sendo permissiva com os filhos, porque ela fala assim, poxa, eu passei por tanta coisa lá atrás e eu não quero que o meu filho passe pela mesma coisa, né? Eu passei tanta vontade e eu não quero que o meu filho passe as mesmas vontades que eu. E aí acaba concedendo ao filho, né, tudo o que ele não teve de uma forma assim totalmente não sabe falar não. Desregrada, exatamente. Não sabe falar não sabe colocar uma regra, uma disciplina com consistência para as crianças. Existem oportunistas, Vinícius, assim, olha, eu vou te dar um exemplo. Aquela pessoa, de repente eu estou ali na escola, estudo com o Diego, e eu sou o valentão da escola ali, eu zoo com o Diego, com outros amigos, enfim. Mas na verdade, quando eu sou zoado pelo Diego e outros amigos também, daí eu vou até a diretoria, ou chego nos meus pais e falo, estou sofrendo bullying. Existe oportunistas nessa questão também? Assim, alunos que acabam usando isso? Para falar... Ele sempre zoa. Quando ele é zoado, daí ele... Quando ele zoa, não é bullying. Quando ele é zoado, daí é bullying. Sim, seria o intolerante à frustração, né? Que ele brinca com todo mundo, zoa com todo mundo, mas quando ele se frustra, quando algo vira contra ele, ele acaba indo contar para a diretoria ou para a escola. E, ao mesmo tempo, quando ele zoa com todo mundo e o jogo vira contra ele, a gente vê que ele não é tão valentão assim. Né? A gente vê que ele tem uma criança ferida, né? Que ele não pode ficar nesse papel diminuído, que ele se desespera. Né? Sim, de uma certa forma, tem essas crianças que precisam de um apoio, né? Um apoio psicológico, apoio da família. Tá? A gente falou do que está por trás, muitas vezes, do agressor, do algoz. O que está como pano de fundo, possíveis motivos que levam a criança a praticar o bullying. Agora, quais as consequências para o agredido, para a vítima? Há casos extremos que a gente sabe de suicídios
quando o bullying ele permanece por um longo período no tempo. Há casos de crianças, jovens que se suicidam ao serem vítimas de bullying. Há casos de crianças jovens que muitas vezes praticam atos de agressão como uma forma de talvez extravasar por completo. A gente tem ataques aí no Brasil, fora do Brasil, crianças que entram armadas em escolas, infelizmente tem sido algo cada vez mais recorrente, e quando vai se investigar, sempre tem uma questão, essa criança que cometeu o ataque, esse jovem foi alvo de bullying, quase sempre, né, por um bom tempo. E isso são consequências extremas, né, que saltam aos olhos até mesmo pela cobertura midiática. Mas quais as demais consequências que muitas vezes, Vinícius, ficam ali meio que sob a superfície? Em que isso vai impactar para o desenvolvimento dessa criança na vida adulta dela? Que tipo de consequência ela pode ter, tendo sido vítima lá atrás do bullying? Para além desses casos extremos que eu acabei de citar aqui, claro, né? Uhum. Eu volto a falar, né, e eu sempre falo isso nas palestras que eu faço, né, nos workshops, que nenhum grande conflito começa grande. Sim. Né? Todo grande conflito começa pequenininho com uma palavra. Então, uma pessoa que fez uma tentativa de suicídio hoje, essa tentativa de suicídio ela não começou hoje, não é recente. Ela começou há 10 anos, 15, 20 anos, com aquele bullying que ela sofreu lá atrás, com aquele grito que ele recebeu dos pais todos os dias, com aquela briga que ele presenciava. Né? Então, o bullying, de certa forma, seria aquela gotinha que vai pingando todos os dias e chega uma hora que o copo transborda. Né? Então, assim, a criança que sofre bullying, ela diminui o rendimento escolar, diminui a autoestima, ela apresenta comportamentos ansiosos, sintomas depressivos, ela apresenta distanciamento social. Então, são todas as consequências de um bullying. Sim. E isso faz com que todos esses pequenos comportamentos a gente chama de sintomas. Todos esses sintomas juntos a gente pode chamar de depressão, a gente pode chamar de ansiedade. Né? Isso se torna um diagnóstico de depressão, se torna um diagnóstico de ansiedade ao longo da vida. Então, o bullying que é praticado hoje, ele perdura por décadas. Né? Se a pessoa não resolver, se ela não buscar um apoio, se ela não receber uma atenção maior dos pais, uma atenção maior de um profissional de saúde, né, de um psicólogo, psiquiatra, enfim, isso pode sim se tornar lá na frente um comportamento suicida. Hoje a gente vê muito nas escolas, Diego, o comportamento de autolesão, né, que são crianças, adolescentes pedindo socorro. Né? É uma se forma mutilando, coisas do tipo. Se mutilando, é uma forma de se expressar também. Ele não faz isso para chamar a atenção. E se ele faz para chamar a atenção, você concorda que é uma forma adoecida de chamar a atenção? Né? Então isso acontece muito. Os adolescentes estão pedindo socorro e a gente precisa dar um apoio para esses adolescentes, para essas crianças. Né? Na questão da psicologia, nessa questão também do mimimi, quando a psicologia começou a perceber que na verdade o mimimi era o bullying? O mimimi, ele não é só o bullying, né? Mas eu estudei recentemente, né? Estava fazendo uma pesquisa e o bullying ele começou a ser estudado nos anos 70, né? Porém, só agora que as consequências das crianças dos anos 70 estão surgindo, né? Os adultos hoje foram hoje estudados lá atrás, talvez, hein? Como criança, né? E aí esses estudos, eles foram crescendo cada vez mais, né? Então, nos anos 90, agora nos anos 2000. Então, a gente está enxergando a importância de lidar com as emoções das crianças. Aquela famosa inteligência emocional, né? Mesmo com todos esses cuidados, esses trabalhos sendo feitos, a tendência é aumentar? Eu acredito que a tendência seria diminuir. Né? Porém, antes de diminuir, a gente precisa fazer esse diagnóstico para saber o quanto tem, né? Sim. Porque tamanho do problema. Porque a gente ainda não sabe o tamanho do problema. Então, atualmente está acontecendo a conscientização por meio de estudos, pesquisas, por meio de divulgações, por meio de programas de rádio como esse, Sim. que leva a informação a fim de que a pessoa expanda a consciência e fala, opa, acho que é mais sério do que a gente está pensando. Quando essa informação, né, chega àquele pai, aquele professor, aquele diretor
né, e traz para ele uma consciência, ele fala, poxa, realmente, acho que o meu filho pode estar sofrendo bullying ou acho que o meu filho pode estar praticando o bullying. Perfeito. E aí a gente começa a trabalhar com isso. E eu quero aproveitar a presença do Vinícius, sobretudo para trazer informações de como lidar com essa questão do bullying a partir de várias perspectivas. Começando com a situação da família, né? A família de uma vítima de bullying. Eu imagino que há casos em que a criança chegue para o papai e fala, ó, tô sofrendo bullying. Talvez não com essas palavras, mas ela, ó, tô sofrendo alguma coisa na escola. Mas a maioria talvez não diga, não verbalize que está sofrendo. Como é que os pais devem lidar com essa situação? Atentos a algum tipo de sinal, caso a criança não verbalize que ela está passando por algum problema. E há aqueles pais que dizem o seguinte, ó, o melhor caminho para enfrentar o bullying é você revidar. Então, se o cara fez isso contigo lá na escola, revide a altura. É um caminho adequado, pensando em uma abordagem psicológica da coisa? Vamos começar. Qual que deve ser a postura? E aqui tem que estar atento às famílias, Vinícius. Primeira coisa, a gente não consegue combater a violência com violência, né? Revidar não é o caminho. Não, esse não é o caminho. Mas o caminho maior seria assim, os pais eles estarem próximos dos filhos. Né? A gente precisa tomar cuidado, né, de achar que a gente conhece o nosso filho e não conhece. Né? Então a gente precisa estar atento a todos os comportamentos do filho, porque o primeiro sintoma, o primeiro sinal de que alguma coisa não está indo bem é a mudança de comportamento. Então uma criança que ela interage, que ela brinca, que ela conversa, ela passa a ficar um pouco mais de tempo na cama, ela fica um pouquinho mais no quarto, ela gostava muito de ir na casa de um amiguinho, ou de ir na escola, ou de ir na aula de natação, e ela fala, olha, eu não quero mais ir para a escola, não quero mais ir para natação ou para casa daquele meu amiguinho, né? Uma criança que gostava de estudar, né, e que chegava empolgado da escola e não tá chegando mais. Sim. A queda do rendimento escolar. Então a criança tira nota lá 7, aí ela passa a diminuir 4, 5, 3. Opa, peraí, né? O que será que está acontecendo? Tem algo errado. Alguma coisa de errado tem. E o mais importante de tudo é você sentar, acolher o teu filho e ouvir o que ele tem para dizer. Se você colocar para ele, filho, é frescura, vai lá e bate, vai lá e vai para cima, vai lá e faz isso, faz aquilo, né, você está tamponando uma emoção, um sentimento da criança. E esse não é o melhor caminho. O melhor caminho é você favorecer um espaço para que ele consiga colocar para fora o que ele está sentindo. Isso gera conexão entre pai e mãe, filho, entre irmãos, né? Isso gera conexão na família. E isso melhora a autoestima, melhora o rendimento, faz com que a criança coloque para fora e não externalize um sintoma, né? Então ela coloca a emoção de uma forma positiva. Todo sintoma, toda agressão, toda queda de rendimento escolar, toda ansiedade, roer de unhas, tirar cabelo, tirar cutícula, né? Tudo isso é sintoma ansioso ou depressivo. Então, a partir da hora que você faz com que a criança coloque para fora o que ela está sentindo, você faz com que esse sintoma desapareça, né? A autolesão, por exemplo, uma criança está autolesionando, o pai e a mãe vai lá e fala, olha, se você se cortar de novo, você vai apanhar. Você está intensificando essa vontade da criança né? Você está mostrando para ela que o ambiente em que ela está, ela não pode se expressar, ela não pode falar o que ela está sentindo. Né? Sim. Essa é a famosa geração raiz. A criança verbaliza ou a família identifica que ela está passando por uma situação de bullying, algum tipo de problema na escola. Procurar a instituição, imagino que também seja um passo importante, e tentar algum argumento com os pais do agressor. Algum tipo de... isso é recomendado, ou seja, para saber se a família daquele valentão está sabendo que ele tem essa prática na escola, colocar de alguma forma mediada as famílias de agressor e vítima para conversarem, pode ser um caminho? Isso é utilizado? O que o senhor pode falar para a gente? A primeira coisa que eu faria é acolher a criança. Então, assim, acima de tudo, a criança está passando por um episódio de bullying, ela está passando por um episódio, né, apresentando aí sintomas depressivos. Tá? É importante lembrar que sintomas depressivos é diferente de depressão, tá? Depressão é um diagnóstico mais preciso, né, que precisa de uma avaliação. Sintoma depressivo é isso que eu estou dizendo, né? Uma autolesão, roer de unha, né, a queda do rendimento escolar, isso é um sintoma depressivo. Sim. Então a criança apresentou algum sintoma depressivo, algum sinal, né, onde que está mostrando que está diminuindo a autoestima,
um distanciamento social, um distanciamento dos amigos, primeira coisa, acima de tudo, acolha o seu filho, ofereça um apoio, gere um momento de conexão. Isso é o mais importante de tudo. Depois, segundo passo, vai na escola e converse com a direção da escola. É a escola que vai fazer essa mediação do conflito, né? Porque às vezes você ir conversar direto com o pai do outro aluno, você não sabe o que você vai encontrar. E pode ter um segundo round envolvendo os pais. Pode ter um segundo round envolvendo os pais. Você pode encontrar um pai violento do outro lado. Aí você tá aí a resposta por que o filho também é. Aí pode dar uma confusão também. Então o pai tá o filho. Aí dá um rolo danado, né? Pode ser que você encontre lá um pai permissivo que vai tentar mediar de uma forma positiva. Ou pode ser que você encontre um pai mais violento. Então, assim, leve o problema para a escola, discuta ali com a direção escolar, com os docentes, fale o que está acontecendo, né? Porque quem vai fazer essa mediação do conflito seria a escola. Perfeito. Ameaça grave é um bullying, inclusive aí vai ter repercussão no Código Penal. Sim. Certo? Você está ameaçando uma pessoa a fazer uma coisa que ela não quer. Porém, é interpretativo a alguns tipos de bullying. Você acha que isso deve mudar também? Favorece para uma conscientização, Vinícius? Sim. Né? De certa forma, o bullying ele é passível de punição penal aí, né? Eu não sei os termos corretos para se dizer. Sim. Mas ele pode sim ser feito um boletim de ocorrência, né? Se for um menor de idade, vai responder por um ato infracional. Se for maior de idade, vai responder por um ato penal, né? Se o bullying esbarrar em questões como injúria, difamação, aí você pode ter uma repercussão na esfera penal, inclusive. Sim, mas justamente todo o comportamento de bullying acaba sendo uma violência, né? Porque o bullying, na verdade, ele é uma intimidação, é uma ameaça. O bullying, às vezes, tem comportamentos físicos, né, de agressão. Às vezes tem violência patrimonial, onde eu pego as suas coisas, não devolvo, escondo, levo embora. Isso é crime. Né? Tudo isso é crime. Né? Você difamar uma pessoa. Né? E isso pode sim ir para uma esfera mais... uma esfera penal, né? Para uma esfera policial, acabar num boletim de ocorrência. Também é uma possibilidade aí de você punir um agressor. Né? E esse é o caminho, muitas vezes, para uma orientação para alguns pais, já que em alguns momentos a escola talvez não consegue um caminho, procurar a polícia seria o caminho também ou não? Pode ser que sim, né? Pode ser que em alguns casos eu faria, né, um boletim de ocorrência para registrar que isso está acontecendo. Sim. Né? Porque enquanto eu não fizer, as pessoas não vão ter ciência de que alguma coisa de errado está acontecendo. Enquanto eu não fizer um boletim de ocorrência, né, essa pessoa que está praticando bullying, ela não vai ser também direcionada para por exemplo, medida socioeducativa. Sim. Né? Então, assim, acho que tem casos e casos, né? Eu acho que o passo inicial é a gente tentar conscientizar, a gente tentar conversar com a escola, mediar o conflito da melhor forma possível. Porém, né, se essas alternativas não estão surgindo, né, surtindo um efeito, aí a gente tem que aumentar o degrau da escada, né? A gente tem que subir. As escolas, Vinícius, elas vêm aplicando esse tipo de penalização para a pessoa que comete o bullying? Ou é mais na questão da consciência mesmo, na conversa? É mais da consciência, né? A escola, no caso, ela não poderia fazer nenhuma punição, né? Não pode? Não, a escola não. O ideal seria, né, você fazer o boletim de ocorrência. Quem vai fazer essa punição ou não, quem vai averiguar isso... não, isso sim, mas eu imagino que o Dário perguntou sobre expulsões, suspensão, sim, esse tipo de nesse coisa, sentido. Né? De repente eu apliquei um bullying num amigo lá, foi descoberto que foi eu que fiz esse ato, eu posso sofrer uma penalização, conforme o Diego disse, uma expulsão, um afastamento... Cada escola age de uma forma diferente. Claro. Né? Então, assim, tem escolas que chamam os pais e incluem os pais numa, por exemplo, escola de pais. Né? Eu já vi programas mantidos pela escola que se chama escola de pais e o pai ali ele é conscientizado nesse espaço onde tem trocas, funciona, né, de uma forma... São os pais que vão aprender. Isso, os pais vão aprender como que lida com aquela criança, né? O que está acontecendo no ambiente familiar que a criança está agindo dessa forma. Existem escolas que trabalham com a prevenção. Então, antes do comportamento acontecer,
a escola está chamando todos os pais e de uma forma indireta, o pai daquele menino que comete bullying também está ali participando desse programa. Existem escolas que fazem atividades com os alunos, né? Então cada escola ela vai encontrar a sua forma, o seu jeito de lidar com a situação, né? Nessa linha tem uma pergunta, além da conscientização individual de professores, diretores e demais integrantes da comunidade escolar, falta política pública, pensando nesse assunto, alguma coisa que sirva inclusive de parâmetro para que os profissionais da escola também possam tomar decisão, entender qual que é a melhor saída. Na sua experiência como palestrante, atendendo também na parte clínica, você sente que falta isso, né? O assunto até que é bastante discutido, inclusive pelos meios de comunicação, como a gente está falando, mas pensando em gestão escolar, gestão da educação, faltam políticas para, inclusive, ajudar que os membros, os personagens, né, dessa comunidade escolar possam agir com maior efetividade, ô Vinícius? Sim, eu acredito que falta talvez um pouco mais de investimento público voltado para isso, né, voltado para essa questão da conscientização. Hoje a gente tem um calendário, se eu não me engano é federal, né, que tem lá, por exemplo, hoje a gente está vivendo o Outubro Rosa, sim, né, que é o mês de conscientização ao câncer de mama. Perfeito. Mês que vem a gente tem o Novembro Azul. A saúde do homem. Isso. E ao mesmo tempo a gente tem também o Abril Azul, que é sobre o autismo, né? A gente tem o Maio Laranja, que é sobre a prevenção do abuso sexual infantil, né? Da violência sexual infantil. Então a gente tem, no decorrer do ano, vários calendários, tem o Setembro Amarelo, né? Que vão trabalhando temas de relevância social, né? E ao mesmo tempo temos também o bullying, né? Eu não me lembro agora o mês, que é o mês da campanha do bullying. Mas a gente precisa lembrar que essa campanha não precisa ser só naquele mês. O Setembro Amarelo, por exemplo, né? É extremamente importante você conscientizar e combater o suicídio. Mas não é só em setembro, é o ano todo, né? E o bullying é a mesma coisa. Não é só no mês, né? Em determinado mês. É o ano todo, né? E para isso falta, às vezes, um investimento público para capacitação dos profissionais, dos docentes. Talvez falta um psicólogo. A gente tem uma lei, né? Se eu não me engano, é de 2019. Exatamente. Que toda escola precisa ter um psicólogo e um assistente social. Mas será que toda escola tem? Não. Né? Então, assim, são profissionais que vão auxiliar a equipe gestora da escola ali a programar essas políticas, né? A programar essas campanhas de conscientização. E eu vou repetir uma frase que eu usei num outro contexto recentemente discutido aqui na rádio. A gente cobra muito dos professores funções ou ações que extrapolam aquilo que é a obrigação desses profissionais. Porque o professor, ele está no dia a dia com a criança, ele geralmente está atento ao que está acontecendo com a criança, e a gente fica cobrando, o professor tem que estar atento a algum sinal de agressão, né? Se a criança está tendo um desempenho ruim, se pode ter alguma coisa por trás. Ora, quem deveria fazer isso é justamente um psicólogo, um assistente social, porque a lei define que esses profissionais deveriam também estar na escola, mas infelizmente isso não é cumprido, né? A questão do bullying, por exemplo, qual que deve ser a ação do professor? Tem que estar atento, claro, observando isso, mas ele identificando um caso de bullying na escola, ele leva para o diretor, ok? E o diretor vai fazer o quê? Você não tem um psicólogo também ali que deveria lidar com a questão, então esse investimento é fundamental, né? Se cobra muitas vezes de profissionais por ações que não são da alçada deles. Que bom que eles também fazem, mas não deveria ser responsabilidade do professor. É mais um peso nos ombros de quem já desenvolve coisas para muito além das suas prerrogativas, né, Vinícius? Sim. Eu costumo dizer que os professores também eles merecem ser cuidados. Né? Tem isso também, né? Tanto... Sobra tudo para eles, né? Isso, porque é tanta questão que eles lidam ali, né? Que eles precisam de ter um espaço também para cuidado, né? Cuidar da saúde mental e, ao mesmo tempo, capacitar para lidar da melhor forma possível com todos os problemas que surgem ali. Sim. Vinícius, busca promover no âmbito escolar e na sociedade o debate sobre bullying nas escolas. É o mês de março laranja. Março laranja, aí. Eu não me lembrava do mês, mas eu sei que todo mês tem algo assim para fazer uma campanha de conscientização, né? Perfeito. Vinícius, a gente... Desculpa, te cortei, pode falar.
Não, eu ia falar, né, sobre o pontapé inicial, uma coisa que eu costumo fazer às vezes quando eu faço um workshop, alguma coisa, mas qual que é a importância de trabalhar também com os pais? Né? Porque tudo que é ensinado na escola precisa ter o pontapé inicial dentro de casa. Né? Porque muitas vezes os pais acabam enviando as crianças para a escola para se eximir da responsabilidade de entregar valores para as crianças. As crianças elas precisam em casa receber os valores e princípios dos pais. Às vezes, os pais não têm informação suficiente para lidar ou para trabalhar com a criança ali no ambiente familiar de uma forma mais coerente. Sim. Né? Então, vamos pensar o bullying ou, né, o abuso sexual ou, né, um episódio de autolesão. Quem é a pessoa que a criança mais confia para falar sobre uma possibilidade de um abuso sexual? São os pais. Os pais. Então, assim, quem deve começar a ter esse pontapé inicial são os pais no ambiente familiar. E isso pode se estender para a escola. Sim. Quem é a pessoa que a criança mais confia para falar se está sofrendo bullying ou não? São os pais. E isso pode se estender para a escola. Então, é por isso que quando você fala de políticas públicas para combater o bullying, para combater a violência sexual, para combater o suicídio, os pais necessariamente devem estar incluídos nessas campanhas de conscientização. Chegou um relato aqui, da ouvinte Natália Pereira. Ela manda um boa tarde ao convidado, diz que o filho dela sofreu muito bullying, ficou isolado, passou mal. Conversava na escola com as professoras e nada era resolvido. Levei ele no conselho tutelar. Só depois da conversa com os conselheiros, pelo que eu entendi aqui, é que a situação foi resolvida na escola. O duro é ouvir que é uma brincadeira de criança, agressão física e verbal. Até hoje, meu filho não é o mesmo, depois que passou por esses episódios. Esse relato da Natália é bem parecido com o que motivou o nosso convite ao Vinícius, de uma outra ouvinte, uma mãe, dizendo também que, ao procurar a escola, o papo era o seguinte, isso é coisa de criança, é brincadeira. Criança às vezes é malvada, mas é fase. A gente está vendo que não é, e tem consequência, inclusive, com esse relato que a própria mãe está expondo aqui no nosso WhatsApp. Tem que tratar com seriedade, né, Vinícius? Com certeza, né? Seriedade. E eu inverteria o papel, né? A gente fala que é brincadeira até acontecer com o nosso filho. Exatamente. Né? E aí, quando acontece com o nosso filho, a gente enxerga o quanto que é sério a questão, porque a gente leva o problema para dentro de casa. A gente vê as consequências, né? E aí a gente busca um apoio. A escola, também eu digo, né? Enquanto os pais devem acolher de braços abertos a criança, a escola também deve acolher de braços abertos os pais. Eu acho que imagino que uma das situações mais complicadas para se estancar um comportamento de bullying de uma criança é se no ambiente que ela vive na casa, aquele tipo de prática é normalizada. O Vinícius falou sobre esse ponto em vários momentos dessa nossa conversa. Mas imagina o seguinte, se a criança ela tem ali o desprendimento de zoar o coleguinha pela forma física, pelo gênero, pela cor do cabelo, pela cor da pele, pela cor do cabelo. Aí você vai, é um episódio de bullying. A escola identifica, vamos trabalhar nisso aqui. Só que em casa, se ele tem um pai e a mãe que também entende como é pertinente você ofender alguém por religião, por orientação sexual, por biotipo, se isso na casa é algo aceito culturalmente, como é que você vai conseguir mudar o comportamento da criança na escola? Imagino que é uma dificuldade muito grande, né? Eu não tenho filho, estou dando pitaco aqui, mas se a cultura da casa é permissível em relação a esse tipo de ofensa, que pode ser enquadrado como bullying em algum momento, como é que você vai conseguir mudar essa criança na escola? É uma dificuldade, né, Vinícius? Eu imagino. Sim, realmente. Isso daí você está dizendo um problema muito grande que acontece. Exatamente. Até porque o exemplo vem de casa. Sim, né, é aquilo que eu digo. O melhor ambiente para a criança aprender ou para dar o primeiro passo em relação a qualquer conscientização é dentro de casa. Sim. Né? Então, por isso que os pais eles precisam receber também uma informação, porque às vezes eles não têm essa informação. Exato. Né? Por falta mesmo de uma formação. Tá? Agora, tem pais que sim, têm a formação, mas mesmo assim agem com uma negação, né? Que tem valores e princípios diferentes daquilo que a gente espera. É lógico. Né? E aí o problema aumenta, porque daí a gente não consegue falar para a criança fazer diferente se o pai e a mãe faz igual. Né?
Um caminho, né, que eu sempre oriento é que toda escola ela tem que deixar muito bem claro o que é aceito ali dentro, quais são os valores e princípios dentro da escola. Sim. Né? Porque a criança, se ela desobedecer algum valor, algum princípio, a gente não está dizendo que ela que ela é uma criança má, que é uma criança ruim, mas a gente está dizendo que ela não está respeitando os princípios que tem aqui dentro. Né? Perfeito. É aquela história, né? Quando eu vou na casa do meu amigo, eu preciso respeitar as regras da casa dele. E a escola é a mesma coisa. Outros ambientes, né, que não são da família, a criança precisa se adaptar, ela precisa respeitar. Se dentro da escola está muito bem expresso que a gente não aceita bullying, que a gente não aceita zoação, discriminação, aquela questão da homofobia, né, gordofobia, enfim, coisas de gênero, raça, né, biotipo. Se a gente coloca e deixa muito bem claro que isso não pode dentro da nossa escola, então a criança ela precisa respeitar aquilo. Se ela não respeita aquilo, né, a gente precisa tomar uma providência. Qual é essa providência? Né? Às vezes a gente pode chamar os pais, inserir num grupo, inclusive no Estatuto da Criança e do Adolescente, né, a criança, em casos cuja criança precise, os pais precisam participar de programas, né, de orientação, entendeu? E esse programa de orientação pode ser ali oferecido na escola. Perfeito. A gente vai encaminhar o final da entrevista, bate-papo muito interessante com o psicólogo Vinícius Blasio, tá certo a pronúncia? Isso. Blasio, né? Blasio. No final quero que você divulgue também @, Instagram, para quem quiser acompanhar o seu trabalho. Tem mais alguma pergunta daí? Não. Então, Vinícius, obrigado pela sua presença. Se você quiser arrematar com suas considerações finais, e já divulga também os seus canais, caso as pessoas queiram acompanhar o seu trabalho, tirar alguma dúvida, fique à vontade. Eu agradeço bastante pelo convite, tá, Diego? Estou sempre à disposição aí a contribuir, né? Eu tenho um valor comigo, né? Que eu tenho por vida mesmo, entregar conteúdo de valor, contribuindo com a educação não violenta das crianças. Tá? Então é uma coisa que eu defendo muito, que eu estudo muito sobre princípios de não violência, resolução de conflitos. Tá aí uma próxima pauta, hein, pra gente abordar aqui. Fica já um convite. Pode ser. Vamos marcar uma nova data aí. Eu fico à disposição. Sem dúvida. E aí eu tenho um canal, né, que é o Educar Consciente, onde eu falo sobre esses temas, né? Às vezes o pai manda uma pergunta, olha, estou com dificuldade nisso. Sempre respondo de uma forma gratuita mesmo, para contribuir com uma sociedade menos violenta. Acima de tudo, com olhar de cuidado, de respeito, de acolhimento a todas as crianças e adolescentes. Parabéns pelo trabalho, viu? No YouTube, Educar Consciente? Não, é no Instagram. No Instagram, @educarconsciente. @educar.consciente. Educar.consciente. Isso. Falamos com o Vinícius Blasio, psicólogo, hoje abordando a questão do bullying. Muito obrigado, excelente entrevista, sucesso, parabéns pelo trabalho, até a próxima. Obrigado, Diego. Confirmando a hora certa, 13h22. A gente vai para um rápido intervalo. Na volta, seguimos falando em assuntos que tem a ver com as nossas crianças, olha só. A gente vai falar sobre o projeto de apadrinhamento afetivo. É um projeto desenvolvido pelo Fórum aqui de Santa Cruz do Rio Pardo. A gente vai conversar já, logo na volta do intervalo, com a Tamires Pereira. Ela que é assistente social judiciária aqui do Fórum, uma das idealizadoras desse projeto. Você vai entender como é que ele funciona. O intervalo é rapidinho, voltamos já. Giro de notícias.